Há uma pergunta que incomoda todo cristão sincero, mesmo que ele nunca a diga em voz alta. Por que se eu oro, se eu leio a palavra, se eu vou à igreja, ainda assim sinto que Deus está distante? Você já fez essa pergunta olhando para o teto do quarto de madrugada, sem entender o motivo do silêncio? E a resposta, na maioria das vezes, não está em algum pecado escondido e terrível. Está em lugares tão comuns, tão do dia a dia, que ninguém os aponta como perigosos. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que a unção não se perde num único golpe, mas se esvai gota a gota, como água escorrendo de um vaso rachado. Ele pregava que muitos crentes vivem procurando um grande pecado para explicar sua secura espiritual, quando, na verdade, o vazamento está em hábitos pequenos, repetidos, quase invisíveis. Spurgeon costumava dizer aos seus ouvintes que a alma que não vigia os pequenos portões acaba entregando o castelo inteiro sem perceber. E é exatamente sobre isso que eu preciso te falar hoje. Existem 3 lugares na sua rotina, lugares que você frequenta sem culpa, sem pensar 2 vezes, que estão silenciosamente drenando a presença de Deus da sua vida. Não são bares, não são festas escandalosas. São ambientes que você julga neutros, até espirituais, e é justamente por isso que eles são tão eficientes em te esvaziar. Pense em Sansão por um instante. Ele não perdeu a força no momento em que Dalila cortou seus cabelos. Ele perdeu a força muito antes disso, em conversas repetidas, em noites que pareciam inofensivas, em um colo que ele visitava, achando que nada mudaria. O livro de Juízes, capítulo 16, mostra um homem que só percebeu que a unção tinha ido embora quando tentou se levantar como antes e não conseguiu. As palavras do texto sagrado são duras. Ele não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Esse é o perigo real. Não é o pecado gritante que mais destrói o povo de Deus, é a rotina que parece segura. Repare numa coisa que poucos pregadores destacam sobre essa história. Sansão continuou fazendo tudo o que sempre fez. Ele se levantou do mesmo jeito, sacudiu os ombros do mesmo jeito, foi até a porta com a mesma confiança de sempre. O texto diz que ele pensou: sairei como das outras vezes e me livrarei. Ele não sentiu nada diferente por dentro, no momento em que perdeu o mais importante. E isso deveria nos assustar mais do que qualquer pecado óbvio, porque significa que dá para continuar com a aparência de força, tendo por dentro absolutamente nada. Dá para cantar no culto, orar em público, servir na igreja e já estar espiritualmente vazio há semanas, sem que ninguém nem você mesmo perceba. Eu já conversei com gente assim. Pessoas que serviam havia anos, que conheciam a Bíblia de cor, que sabiam responder qualquer pergunta teológica na hora e que um dia me disseram, quase envergonhadas, olhando para o chão, que já não sentiam mais nada quando oravam. Não foi um escândalo que as levou até ali. Foi uma rotina. Foram lugares que elas visitavam toda semana, achando que eram inofensivos, e que aos poucos foram substituindo a fome de Deus por outra fome, mais fácil de satisfazer e muito mais barata. Eu quero te levar por essa reflexão com cuidado, porque não é minha intenção te acusar, e sim te proteger. Você pode estar frequentando nesta semana um desses 3 lugares e nem imaginar que ali, silenciosamente, sua sede por Deus está sendo trocada por outra coisa. Talvez você já tenha notado que ora com menos fé do que orava há um ano. Talvez a Bíblia já não fale com você como falava antes. Talvez você continue fazendo tudo certo por fora, mas por dentro sinta um vazio seco, como terra rachada esperando chuva que não vem. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, faz um alerta que muitos leem rápido demais, quase de passagem, como se fosse apenas mais um versículo entre tantos outros. Não apagueis o espírito. Ora, ninguém apaga uma fogueira com um balde só. Apaga-se aos poucos, jogando pequenos punhados de água fria dia após dia, sem perceber que o fogo está morrendo. Os lugares que vou te mostrar nesta pregação são exatamente isso. Pequenos punhados de água fria sobre o fogo que Deus acendeu em você. Spurgeon tinha uma frase que sempre me perturbou de um jeito bom. Uma daquelas frases que a gente lê uma vez e nunca mais esquece. Ele dizia que prefere um cristão ferido, mas alerta,
do que um cristão confortável e cego. E é essa a postura que quero que você adote comigo agora. Não se defenda antes de ouvir. Não pense automaticamente, isso não é comigo. Deixe a palavra examinar, porque só ela tem esse direito. Vamos caminhar juntos por esses 3 lugares. Alguns vão te surpreender, porque parecem espirituais demais para fazer mal. Outros vão doer, porque você vai reconhecer sua própria semana ali, com nome e sobrenome. Talvez um deles seja o seu trabalho, outro seja uma tela que você segura todas as noites antes de dormir. E o terceiro pode até ser algo dentro dos muros da igreja, o que soa quase impossível de admitir. Mas eu prometo isso. Se você chegar até o fim dessa pregação disposto a mudar o que precisa ser mudado, sua unção pode ser restaurada. Deus não é como um rio que seca para sempre. Ele é como uma fonte que só espera o caminho ser desobstruído para voltar a correr, com a mesma força de antes, talvez até maior. Antes de seguirmos, preciso te pedir algo simples. Se essa palavra já está tocando alguma coisa dentro de você, se inscreva no canal agora. Não é só um número numa tela, é um jeito de garantir que essas mensagens continuem chegando até você nas semanas em que sua alma mais vai precisar ouvir a verdade. E se você sente que essa secura espiritual já dura tempo demais, que sua intimidade com Deus não é mais o que já foi um dia, eu preparei um guia chamado 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus. Não é uma fórmula mágica, é um caminho, dia após dia, para você voltar a sentir a presença de Deus do jeito que sentia antes das distrações tomarem conta. O link está fixado no primeiro comentário. Se essa pregação já está mexendo com você, esse pode ser o próximo passo que sua alma está pedindo há meses. Agora sim, vamos ao primeiro lugar, e ele está mais perto de você do que você imagina. O primeiro lugar não tem paredes de bar, nem luzes de festa, nem nada que pareça pecaminoso à primeira vista. É o seu trabalho. Sim, exatamente o lugar onde você passa a maior parte das suas horas acordadas, ganhando o pão que sustenta sua casa. Não estou dizendo que trabalhar seja errado, longe disso. A palavra honra quem labuta com as próprias mãos. O problema não é o trabalho em si. O problema é o que você absorve ali todos os dias, sem perceber que está absorvendo. Pense na sua última semana, sem pressa, revirando cada dia na memória. Quantas conversas de corredor foram sobre o quanto o chefe é injusto, sobre como fulano não merecia aquela promoção, sobre como tudo está desmoronando e ninguém faz nada. Você entra nessas rodas sem pensar 2 vezes, porque parece apenas desabafo. Parece apenas conversa normal entre colegas cansados. Mas cada palavra de murmuração que você concorda, mesmo só balançando a cabeça, vai depositando dentro de você uma poeira fina de amargura. E amargura, minha gente, não é uma emoção neutra diante de Deus. Ela tem peso espiritual. O povo de Israel aprendeu isso da forma mais dura possível. Eles saíram do Egito com sinais e prodígios, viram o mar se abrir, comeram pão descido do céu, e ainda assim, no deserto, a murmuração virou hábito diário. O livro de Números, capítulo 14, relata que o povo se queixava dizendo que preferia ter morrido no Egito a enfrentar aquela caminhada. Deus ouviu cada palavra. E aquela geração inteira, com raras exceções, não entrou na terra prometida. Não foi um pecado espetacular que os impediu. Foi a boca. Foi a queixa repetida dia após dia, até se tornar identidade. Agora volte para o seu escritório, para a sua loja, para o seu posto de trabalho, seja lá qual for. Você já parou para perceber que sua boca fala ali um vocabulário completamente diferente do vocabulário que você usa quando está orando? No trabalho, você reclama do trânsito, reclama do salário, reclama do colega preguiçoso, reclama do sistema que trava, e depois à noite tenta abrir a Bíblia e sente que as palavras não descem, que a oração sai seca, mecânica, sem vida. Existe uma ligação direta entre as duas coisas, mesmo que ninguém tenha te ensinado isso. Tiago, na sua carta, capítulo 3, versículo 10, escreve algo que deveria nos fazer parar. Da mesma boca procede bênção e maldição, e ele completa dizendo que isso não convém que assim aconteça.
Você não pode abastecer sua boca de veneno o dia inteiro e esperar que à noite saia mel puro na hora de falar com Deus. A boca não tem duas fontes, tem uma só, e o que sai dela revela qual fonte está realmente sendo alimentada. Não estou falando de nunca comentar um problema real ou de fingir que tudo está perfeito quando não está. Existe diferença entre reconhecer uma dificuldade e viver hospedado dentro dela, repetindo, ampliando, alimentando a cada conversa, dando a ela o lugar de destaque em cada pausa para o café. O ambiente de trabalho, por ser repetitivo, por ocupar tantas horas do seu dia, tem um poder de moldar sua alma que poucos cristãos levam a sério. Você pode entrar num emprego cheio de fé e, sem nenhum evento dramático, sem nenhuma crise visível, sair dali 6 meses depois espiritualmente seco, cínico, desconfiado, e nem vai saber apontar o momento exato em que isso começou, porque ninguém sente o vazamento gota a gota enquanto ele acontece. Tem outro detalhe que quase ninguém nota: a comparação. O ambiente profissional é fábrica de comparação o dia inteiro. Fulano ganha mais, cicrano foi promovido, aquele outro tem uma vida mais fácil. E a comparação, quando entra, traz atrás dela a inveja. E a inveja é uma das raízes mais silenciosas de toda secura espiritual. Ninguém acorda decidindo invejar o colega. Isso vai se formando devagar. Olhar depois de olhar, comentário depois de comentário, até que você percebe que já não consegue se alegrar genuinamente com o sucesso dos outros, nem mesmo dentro da igreja. Existe ainda uma terceira camada nesse mesmo lugar, talvez a mais sutil de todas. É o cansaço que vira desculpa espiritual. Você chega em casa exausto, sem energia, e decide que hoje não vai orar, que hoje a Bíblia pode esperar, que Deus entende o cansaço. E Deus realmente entende, Ele conhece nossa condição melhor do que nós mesmos. Mas o problema é quando isso se repete todo dia útil da semana. E o descanso com Deus vira sempre o último item da lista, o primeiro a ser cortado quando falta tempo. 6 dias de silêncio espiritual não se compensam com uma oração apressada de domingo de manhã antes do culto. Eu quero te fazer uma pergunta direta agora. Quando foi a última vez que você saiu do trabalho e sentiu vontade de orar, de agradecer, de buscar a Deus por causa do que viveu naquelas horas? Se faz tempo que essa vontade não aparece, talvez o problema não seja sua fé fraca. Talvez seja o solo onde você está plantando suas palavras todos os dias, um solo que produz exatamente o tipo de fruto que você tem colhido ultimamente. Cansaço, cinismo, distância de Deus. Conheço gente que trabalha em ambientes assim há 10, 15 anos. Gente que atravessa reuniões tensas, prazos apertados, colegas difíceis, e que aprendeu a atravessar aquele espaço sem se deixar moldar por ele. Não é fácil, e não acontece da noite para o dia. Mas é possível manter o coração mole, sensível, disposto a orar, mesmo trabalhando cercado de queixa o dia inteiro. A diferença entre essas pessoas e as que se secam não está no ambiente, porque o ambiente muitas vezes é exatamente o mesmo, com as mesmas pressões e as mesmas pessoas difíceis. A diferença está na vigilância consciente sobre o que entra pelos ouvidos e sai pela boca durante aquelas 8, 9, 10 horas de convivência forçada. A boa notícia é que isso pode mudar sem que você precise pedir demissão ou trocar de profissão amanhã. Mudar começa numa decisão simples, quase imperceptível para quem está ao redor. Recusar-se a participar da roda de queixa, mesmo quando é convidado. Trocar o comentário amargo por um silêncio respeitoso, ou por uma palavra diferente, mais leve, que não alimente aquele espírito. Parece pouco, mas é exatamente assim que a unção começa a ser preservada, em vez de drenada. Decisão pequena depois de decisão pequena, dentro do lugar mais comum da sua rotina. E esse é só o primeiro dos 3 lugares. O segundo é ainda mais próximo de você. Ele cabe na palma da sua mão, e você provavelmente já olhou para ele nos últimos 5 minutos. O segundo lugar cabe dentro da sua mão. Pesa poucos gramas, quase nada, e é provavelmente a última coisa que você olha antes de fechar os olhos à noite e a primeira coisa que você toca quando acorda de manhã. Seu celular não é pecado. A tela não é maligna. Mas o que você faz com ela, principalmente nos minutos antes de dormir,
tem moldado sua alma de um jeito que talvez você nunca tenha parado para medir. Pense no que acontece de verdade nesse ritual noturno, quase automático, repetido sem nenhuma reflexão consciente. Você termina o dia, apaga a luz do quarto e, em vez de fechar os olhos para orar, abre uma tela que se ilumina com dezenas de vidas editadas, filtradas, organizadas para parecer perfeitas. Uma pessoa mostrando a casa nova, outra mostrando a viagem que você nunca fez. Um casal feliz numa foto que não mostra a briga de ontem à noite. E você vai rolando o dedo minuto após minuto, absorvendo sem perceber um sentimento que a Bíblia chama pelo nome certo: cobiça. Aquele desejo inquieto por aquilo que Deus não te deu, comparado sem descanso com aquilo que Deus deu ao outro. Jesus disse algo que soa quase técnico demais para um assunto espiritual, mas que descreve exatamente o que acontece ali. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, ele ensina que a lâmpada do corpo são os olhos, e que se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. O contrário também é dito logo em seguida: se os olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Não é força de expressão, é descrição de um mecanismo espiritual real. Aquilo que seus olhos consomem repetidamente entra e se torna parte de você, como comida que vira sangue, como sangue que vira força ou fraqueza. Um cristão pode jejuar, pode orar de manhã, pode cantar no culto com as mãos levantadas, e mesmo assim, viver com os olhos cheios de trevas por causa daquilo que escolhe consumir todas as noites. E essas duas coisas, o culto de domingo e a tela de segunda a sábado, disputam o mesmo coração o tempo inteiro. E aqui está o ponto que mais preocupa. Você troca o tempo de meditação na palavra, aquele momento em que a alma deveria se aquietar diante de Deus depois de um dia inteiro de barulho, pelo barulho de outras vidas que não são a sua. A Bíblia diz, no Salmo 139, que Deus conhece cada pensamento nosso de longe. Mas quantos pensamentos nas últimas semanas você entregou a rolagens de tela em vez de entregar a Deus em oração antes de dormir? Não é só a comparação que faz mal. É o próprio hábito de terminar o dia absorvendo conteúdo alheio, em vez de terminá-lo em silêncio, em quietude, num lugar tranquilo, onde a alma consegue realmente descansar diante de Deus. Você já reparou que depois de 30 minutos de tela, antes de dormir, sua mente fica mais agitada, não mais calma? Isso não é coincidência. É o efeito natural de encher a cabeça de estímulos justamente na hora em que ela deveria se esvaziar para descansar em Deus. Tem ainda outro efeito, mais silencioso e mais perigoso. A tela treina você a viver comparando, e comparação, quando vira hábito diário, rouba a gratidão. Você já deve ter notado que depois de um tempo grande de tela, à noite, aquele sentimento de contentamento com o que você tem some rapidamente. De repente, sua casa parece pequena, seu carro parece velho, seu casamento parece sem graça, sua vida parece parada. Tudo isso comparado a vidas editadas que você nem conhece de verdade. E a gratidão, minha gente, é terreno fértil para a presença de Deus. Onde ela seca, a unção também seca junto, porque um coração ingrato dificilmente vive em intimidade verdadeira com quem tudo já deu. Há também um tipo específico de conteúdo que merece atenção redobrada e que muitos cristãos consomem sem perceber o efeito acumulado. São os vídeos, as imagens, as publicações que despertam algo que a Bíblia chama de concupiscência da carne, algo que fica ali no limite, disfarçado de humor, de moda, de simples entretenimento. Sozinho, um vídeo assim parece inofensivo, mas repetido noite após noite, ele vai dessensibilizando a consciência, tornando normal aquilo que há um ano te incomodaria profundamente. E uma consciência dessensibilizada não sente mais quando o espírito tenta alertar, porque o alarme interno foi silenciado aos poucos, imagem depois de imagem. Existe também a questão do tempo em si, que ninguém gosta de admitir. Some quanto tempo você passou olhando para uma tela nesta última semana e compare com quanto tempo você passou a sós com Deus. A diferença, para a maioria das pessoas, é gritante, e é justamente essa diferença que explica por que a oração parece cansativa
e a rolagem de tela parece fácil. Você treinou seu cérebro, dia após dia, a preferir estímulo rápido à presença silenciosa. E reverter isso exige mais do que boa vontade num domingo de manhã. Exige repetição, exige escolha renovada a cada noite. Exige um pouco de desconforto no começo até o novo hábito se firmar. Conheço famílias inteiras em que os pais reclamam que os filhos não têm fome espiritual, sem perceber que a última hora do dia daquela casa é dominada por telas em quartos separados, cada um absorvendo um conteúdo diferente, ninguém absorvendo a palavra junto, ninguém orando em voz alta antes de fechar os olhos. A fome espiritual não nasce do nada e também não morre do nada. Ela é alimentada ou sufocada pelo que enchemos nossos últimos minutos de consciência antes do sono, todos os dias, sem exceção, semana após semana, sem que ninguém perceba o padrão se formando. Não estou dizendo para você jogar o celular fora ou viver isolado do mundo digital. Isso seria irreal e nem seria bíblico. Estou dizendo que existe um horário, os últimos minutos antes de dormir, que talvez seja o momento espiritual mais estratégico do seu dia, e que você tem entregado sem perceber para o algoritmo em vez de entregar para Deus. Trocar isso não exige um retiro no deserto. Exige uma decisão pequena, repetida noite após noite. Guardar os últimos minutos do dia para falar com aquele que te formou, antes de deixar que outras vidas, editadas e distantes, sejam a última coisa que sua mente carrega para o sono. E existe um terceiro lugar, ainda mais difícil de admitir, porque ele não fica no mundo lá fora, nem cabe na palma da sua mão. Ele fica dentro dos muros da própria igreja que você frequenta toda semana. Esse terceiro lugar é o mais difícil de aceitar, porque ninguém quer ouvir que o próprio templo, o lugar que deveria ser fonte de vida, pode se tornar um dreno silencioso. Não estou falando da igreja como instituição, nem questionando a casa de Deus. Estou falando de um comportamento que se instala dentro dela, entre os bancos, nos corredores, nos grupos de oração, e que muitos cristãos praticam há anos sem perceber que ali, exatamente ali, a unção também vaza. Jesus contou uma parábola que expõe esse ponto com uma clareza quase desconfortável. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, ele fala de 2 homens que subiram ao templo para orar. Um fariseu, cheio de disciplina religiosa, ficou de pé e agradeceu a Deus por não ser como os outros homens, citando o próprio jejum, os próprios dízimos, a própria moral impecável. O outro, um publicano, ficou longe, nem levantou os olhos ao céu e apenas bateu no peito pedindo misericórdia por ser pecador. Jesus terminou a história dizendo que o publicano desceu justificado, e não o fariseu. Aquele que se comparava, se orgulhava, se media pelos outros, saiu do templo vazio. Aquele que reconheceu sua necessidade saiu cheio. Agora observe o que acontece toda semana em muitas igrejas, sem que ninguém chame isso pelo nome certo, sem que ninguém pare para pensar no que realmente está fazendo. Você entra no templo e, em vez de vir com fome de Deus, vem medindo. Medindo quem chegou mais bonito, quem está sentado onde, quem foi convidado para liderar o quê, quem recebeu elogio do pastor, quem cresceu mais rápido no ministério do que você. A casa de Deus, que deveria ser o único lugar onde a comparação morre aos pés da cruz, se transforma num palco de avaliação silenciosa e você sai dali mais cansado espiritualmente do que quando entrou, mesmo tendo cantado, mesmo tendo ouvido uma boa pregação. Existe também a fofolice espiritualizada, aquela que se disfarça de pedido de oração. Vamos orar por fulano porque soube que ele está enfrentando um problema seríssimo em casa. E ali, sob capa de intercessão, a informação circula, cresce, ganha detalhes que ninguém confirmou, e o nome de alguém é arrastado por rodas inteiras da igreja sem que essa pessoa saiba. Tiago já havia alertado sobre o poder da língua, e dentro da igreja, essa língua ganha ainda mais peso, porque vem com selo de espiritualidade, o que torna praticamente impossível alguém questionar sem ser chamado de resistente à correção fraterna. Já presenciei situações em que um pedido de oração feito com lágrimas verdadeiras sobre uma luta real de alguém virou assunto de conversa em pelo menos 3 grupos diferentes de WhatsApp antes do fim da mesma semana,
sempre começando com a mesma frase protetora. É só para orarmos, viu? Não é fofoca. Só que o efeito prático é idêntico ao da fofoca comum e às vezes ainda mais destrutivo, porque a pessoa exposta confiou justamente no lugar que deveria ser mais seguro de toda a sua vida. Tem ainda a comparação de ministérios. Um veneno particularmente cruel porque ataca justamente quem mais serve. Você dá seu tempo, sua energia, seus dons para servir na casa de Deus. E em vez de sentir alegria por isso, começa a se perguntar por que o ministério do outro cresce mais rápido, por que o outro recebe mais reconhecimento, por que o seu trabalho parece invisível. Esse tipo de comparação transforma serviço, que deveria ser adoração, em competição, que seca qualquer coisa que ainda restava de genuíno naquele trabalho. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 4, escreve algo que poucas pessoas aplicam de verdade: que cada um examine a própria obra, e então terá motivo de glória em si mesmo e não em outro. Repare que ele não proíbe olhar para o próprio trabalho. Ele proíbe medir o próprio trabalho pelo trabalho alheio. A diferença é enorme. Um exame honesto diante de Deus fortalece. Uma comparação constante com o irmão ao lado envenena, mesmo quando feita com um sorriso no rosto e um elogio nos lábios. Não é incomum encontrar pessoas que servem há 20 anos numa igreja e que, no fundo, já não sentem mais nenhuma alegria fazendo aquilo. Continuam por hábito, por compromisso, por medo de decepcionar alguém. Mas a presença de Deus que antes acompanhava aquele serviço já não está mais lá. E, curiosamente, quase ninguém percebe isso de fora, porque tudo continua funcionando perfeitamente. O culto acontece, a escala é cumprida, os relatórios são entregues certinho. Só a alma daquela pessoa sabe, no silêncio de casa, que faz tempo que ela não sente Deus enquanto serve, que o serviço virou tarefa e deixou de ser adoração. Existe uma pergunta simples que pode revelar muito sobre isso. Quando você sai do culto de domingo, o que fica mais forte dentro de você? A presença de Deus que você experimentou ali, ou a análise de quem estava bem vestido, de quem cantou desafinado, de quem recebeu atenção demais do pastor? Se na maioria das semanas é a segunda coisa que domina seus pensamentos no caminho de volta para casa, existe ali uma pista importante sobre onde parte da sua unção está indo embora, gota a gota, culto após culto. O mais triste é que esse tipo de secura espiritual dentro da igreja é o mais difícil de admitir publicamente. Ninguém vai levantar a mão no meio do culto e confessar que sente inveja do ministério do irmão ao lado, ou que participou de uma roda de fofoca disfarçada de oração na semana passada. Esse tipo de pecado se esconde atrás da própria linguagem religiosa, o que o torna especialmente perigoso, porque parece quase impossível de existir num ambiente tão sagrado, cercado de música, de Bíblia aberta, de mãos levantadas. Há também um efeito colateral pouco falado. Quando a igreja vira lugar de comparação, ela deixa de ser lugar de descanso. Você deveria sair do culto mais leve do que entrou, e muita gente sai mais pesada, carregando julgamentos que fez e julgamentos que imaginou terem feito dela. Esse peso extra não vem de Deus, vem exatamente do hábito silencioso de medir tudo e todos, inclusive a si mesmo, pela régua errada. Reconhecer isso não é motivo de vergonha, é o primeiro passo para a cura. Se você identificou pelo menos um desses 3 lugares na sua própria rotina, seja o trabalho, seja a tela antes de dormir, seja algo dentro dos próprios muros da igreja, você já está mais perto de recuperar aquilo que sentiu escapando aos poucos, dia após dia, sem perceber a gravidade real disso. E é justamente sobre esse caminho de volta que eu quero falar agora com você. Agora que você já enxergou os 3 lugares com clareza, sem se enganar mais, talvez esteja sentindo um misto de alívio e desconforto. Alívio porque finalmente tem nome para aquele vazio que rondava você há tempos. Desconforto porque perceber é fácil. Mudar é que exige trabalho de verdade. Mas eu preciso te dizer uma coisa antes de seguirmos. O profeta Joel escreveu uma promessa que atravessa séculos e chega direto até você hoje. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 25, Deus diz que restituirá os anos que o gafanhoto comeu.
Não é meia restauração. Não é um conserto parcial. É restituição completa daquilo que foi devorado, mesmo que tenha sido devorado devagar, mesmo que tenha sido devorado por hábitos tão comuns que ninguém percebeu o estrago acontecendo. O primeiro passo, e ele parece simples demais para funcionar, mas funciona, é nomear com honestidade. Enquanto você chamava aquele vazio de cansaço, de fase ruim, de estresse do trabalho, ele continuava ali, intocado, se alimentando em silêncio. No momento em que você diz sem se enganar, eu deixei minha boca se acostumar com a queixa no trabalho, eu deixei minha última hora do dia pertencer à tela em vez de pertencer a Deus, eu deixei a comparação entrar dentro da própria igreja. Alguma coisa já começa a se mover. Confissão não é apenas confessar pecados grandes, é reconhecer com clareza os pequenos vazamentos que ninguém mais vê. O segundo passo é decidir, de forma prática e concreta, o que vai substituir cada um desses lugares. Não adianta apenas tirar, é preciso colocar algo no lugar, porque um espaço vazio dentro da alma nunca fica vazio por muito tempo. Ele atrai de volta o mesmo hábito ou atrai outro pior. No trabalho, em vez de entrar na roda de queixa, você pode escolher um versículo curto para repetir mentalmente, enquanto ouve os colegas reclamarem, algo como orar em silêncio por aquela pessoa em vez de concordar com a queixa dela. À noite, em vez de pegar o celular, você pode deixar a Bíblia física ou mesmo só um caderno de oração, literalmente ao lado da cama, no lugar onde o celular costumava ficar, para que a mão encontre a palavra antes de encontrar a tela. E na igreja, antes de entrar pela porta, um hábito tão simples quanto pedir a Deus, ainda no carro ou na calçada, que Ele guarde seus olhos de comparação e sua boca de julgamento durante aquele culto, muda completamente a disposição com que você atravessa aquelas 2 horas. Davi entendeu isso melhor do que a maioria. Depois de um dos piores momentos da sua vida, ele não pediu apenas perdão. No Salmo 51, versículo 10, ele pede algo mais profundo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Repare que ele não pede só limpeza do passado, ele pede renovação para o futuro. Isso é exatamente o que você precisa pedir agora. Não apenas perdão pelos hábitos que drenaram sua unção, mas um espírito renovado que consiga vigiar esses 3 lugares daqui para frente, porque a tentação de voltar a eles não desaparece da noite para o dia. Vale lembrar que restauração espiritual, na maioria das vezes, não vem como um raio, instantânea e visível para todos. Ela vem como maré subindo, devagar, quase imperceptível dia a dia, até que num certo momento você percebe que já não sente mais aquele vazio que sentia meses atrás. Você vai orar de manhã e vai notar que as palavras não saem mais tão mecânicas. Você vai abrir a Bíblia à noite e vai sentir fome de novo, uma fome que estava adormecida, não morta. Isso é a unção sendo restituída, gota a gota, do mesmo jeito que foi perdida. Existe ainda um ponto que precisa ser dito com clareza, porque muita gente tenta pular essa etapa. Vigilância não é evento único, não é uma oração feita uma vez, resolvendo tudo para sempre. É prática diária, quase como escovar os dentes, um cuidado repetido que se torna parte da rotina até deixar de exigir esforço consciente. Nos primeiros dias você vai sentir vontade de voltar para a roda de queixa, vai sentir a mão puxando o celular por hábito antes mesmo de pensar, vai se pegar comparando ministérios no meio do culto sem perceber que já começou. Isso não significa fracasso, significa que você está no meio do processo. E o meio do processo é sempre o trecho mais difícil de qualquer caminhada. Tem uma diferença importante entre tropeçar e desistir, e é justamente aí que muita gente perde a restauração antes mesmo de vê-la completa, jogando fora meses de progresso por causa de um único deslize. Você vai voltar a olhar a tela por mais tempo do que planejou numa noite qualquer. Vai deixar escapar um comentário amargo sobre o colega de trabalho. Vai perceber no meio do culto que estava avaliando a roupa de alguém em vez de adorar. O erro não é o tropeço. O erro é usar o tropeço como desculpa para abandonar tudo e voltar completamente para o hábito antigo. Como se um dia ruim
apagasse todos os dias de vitória que vieram antes dele. Pense também em quem está ao seu redor. Muitas vezes esses 3 lugares se fortalecem porque encontramos companhia neles, alguém que também reclama no trabalho, também rola a tela até tarde, também comenta sobre os outros na igreja. Trocar de hábito sozinho, cercado das mesmas influências, é dobradamente difícil. Talvez seja a hora de conversar com uma pessoa de confiança sobre o que você percebeu nesta pregação. Alguém que possa caminhar junto com você nessa restauração, cobrando com amor, orando junto, celebrando cada pequena vitória que antes passava despercebida. Existe também um cuidado necessário com a expectativa que você carrega para esse processo. Não espere sentir um arrepio sobrenatural a cada oração, nem espere que a Bíblia se torne fácil de entender da noite para o dia. A restauração da unção, na maioria das vezes, se parece mais com aprender a andar de novo depois de um tempo parado, do que com um milagre instantâneo visível aos olhos de todos ao redor. E não tem problema nenhum nisso. Deus não está preocupado em impressionar quem está assistindo de fora. Ele está interessado no que acontece dentro de você, no silêncio, longe de qualquer plateia. E se você chegou até aqui, prestando atenção em cada palavra, já não é mais a mesma pessoa que começou a assistir esse vídeo. Você agora sabe onde procurar, e saber onde procurar já é metade do caminho de volta para a intimidade que você um dia teve, e que Deus, fiel como sempre foi, está pronto para devolver. Obrigado por ter caminhado comigo até aqui, minha gente. Mensagens como essa só continuam chegando até você porque existe gente que se inscreve no canal, curte o vídeo e deixa um comentário contando o que tocou o coração. Se essa palavra fez sentido para você, faça isso agora. É o jeito mais simples de garantir que essa voz continue chegando até sua casa nas próximas semanas. E se você sentiu que sua intimidade com Deus precisa ser reconstruída de verdade, dia após dia, com um caminho prático para seguir, o Guia 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus está te esperando no link fixado no primeiro comentário. Muitos outros vídeos como este estão vindo, então fique por perto. Deus te abençoe e até a próxima pregação.